Olá, pessoal! Estamos aqui de volta em mais um podcast Saúde do Trabalhador. Em Foco, uma conversa de trabalho. Estou aqui, mas a Priscila... Tudo bom, Priscila? Tudo bem. Nós sumimos um pouquinho, estávamos de recesso, né? Sim. E aí, depois do nosso recesso, a gente começou o ano fazendo novos projetos, planejando nossas metas, indicadores. E vai ter muita coisa boa aqui no nosso podcast. E esperamos que vocês nos acompanhem, compartilhem e sigam. Priscila, quem está hoje aqui com a gente? Hoje a gente está com um convidado muito especial, né? Um fonoaudiólogo, o Dr. Ives Marcelo Pinheiro Gonçalves, que vai hoje conversar um tema muito importante, né? Que é falar sobre o distúrbio da voz. Sim, é um tema que quase não se fala, né? E a gente tem inúmeros trabalhadores que trabalham com a voz e que são prejudicados, né? Então, bom dia, Ives, seja bem-vindo. Que você consiga falar tudo o que você sabe, um pouquinho tudo que você sabe, passar para os nossos trabalhadores como que é, o que é esse distúrbio da voz, o que a gente pode fazer para evitar esse agravo, né, essa doença nos nossos trabalhadores. Seja bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia meninas, bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Eu que agradeço o convite para falar de uma temática muito importante, como você disse. É uma temática um tanto quanto esquecida, né? Não levada em consideração, mas precisamos entender que profissionais da voz existem muitos e distúrbios relacionados à voz desse trabalhador, desse profissional da voz, são muitos. Então, eu quero agradecer o convite para falar dessa temática muito importante e estou aqui à disposição para esse bate-papo. Que bom. Eu esqueci de falar, né? O Ives, ele é formado pela Faculdade de Santa Terezinha, mestrado em Ensino em Ciências e Saúde pela Universidade Federal do Tocantins, especialista em disfagia e fonoaudiologia em hospitalar, né? Especialista também em Ciências Morfológicas pela Universidade Federal do Maranhão. Ele é concursado pelo HDT, UFNT e no HRA, né, o Hospital Regional de Araguaína. Esqueci alguma coisa? Não, é isso, né? Mesmo. É um currículo muito bonito, né? Muito. Obrigado. Então tá, vamos falar um pouquinho, né? Como é que pode ser conceituada, qual é o conceito da voz profissional? O que significa isso? A voz profissional é quando está relacionada com o trabalho, quando a pessoa que está utilizando todo o seu aparelho fonador, ele está utilizando para desenvolver uma atividade profissional. Então, a voz profissional, a gente pode citar exemplos. O professor é um dos principais exemplos, porque a principal ferramenta de trabalho dele é a voz. Advogados, líderes religiosos, então são pessoas, atendentes do público, são pessoas que utilizam a sua voz como seu instrumento de trabalho. Então é sempre pensar assim, voz profissional é aquele profissional que utiliza a voz como sua principal ferramenta de trabalho. Interessante. Muito bom. Eu vi aqui, inclusive na definição, né, do protocolo, que fala muito da questão que é quando na atividade profissional tem uma diminuição, né, ou quando ela é comprometida, ou que ela impede a atuação ou a comunicação, né, do trabalhador, né? E como que o trabalhador ele possa reconhecer que aquela rouquidão é por conta do trabalho, porque muitas vezes a gente já pensa, eu vou resfriar, né, tá dando sintomas que eu vou gripar. E como que ele consegue ele mesmo reconhecer e quem ele deve procurar em termos de saúde? Ótima pergunta. É interessante porque aí a gente conceitua a voz profissional e aí a gente já entra no distúrbio da voz, né, relacionado ao trabalho, que é DVRT. E é importante mencionar que existe essa portaria número 2309 e que ela inclui esse distúrbio da voz relacionado ao trabalho na lista das doenças do Ministério da Saúde. Então, isso foi um ganho importantíssimo
Porque antes disso, as pessoas que utilizavam a voz como instrumento de trabalho, que utilizam a voz como um instrumento de trabalho, estavam, por assim dizer, desassistidas. E agora elas têm um amparo legal para isso. Então, como você falou, esse distúrbio da voz relacionado ao trabalho, até mesmo o Conselho Federal de Fonoaudiologia conceitua como sendo qualquer dificuldade na emissão da voz que impeça ou dificulte a produção natural dessa voz e a atuação do profissional dentro do seu ambiente de trabalho. Então, existem sinais, existem sintomas, existem. A gente também precisa identificar como é que está esse ambiente de trabalho, né? O que está acometendo, o que está comprometendo, o que está contribuindo para que se comprometa essa voz. Aí existem os fatores psicossociais relacionados a essas características do próprio ambiente de trabalho e existe também os fatores que são conhecidos como relacionados ao próprio ambiente. Então, fatores psicossociais do trabalho, como pressão, alta demanda, e a gente lembra imediatamente do professor, né? Com certeza. Porque o professor, ele não trabalha só em uma instituição, Sim. né? Ele trabalha em 1, 2, 3 instituições de manhã, de tarde, de noite, para poder compensar a função dele no sentido salarial. E agora imagina, qual é o tempo que esse professor tem para cuidar da saúde dele como um todo e para cuidar da voz? Então, comumente a gente recebe em consultório o professor, mas em que condições? O professor, pensando em prevenção, ele não tem tempo para isso. A gente recebe o professor já com um nódulo ou calo de prega vocal, já com algum distúrbio ali da voz que já está o impedindo de utilizar a sua principal ferramenta de trabalho, que é a voz. Então, assim, fatores ambientais e psicossociais que contribuem para esse distúrbio. Mas quais são os sinais? Aí a gente pode pensar, rouquidão persistente, mais de 2 semanas de rouquidão já é para ficar atento. Para qualquer pessoa, mas para o profissional da voz, atenção redobrada. Porque a gente tem que pensar assim, será que tem um nódulo? E quando a gente fala de nódulo, a gente está falando antigamente se chamava calo de cordas vocais. Porque a gente tem que pensar como que é essa produção vocal, como que ela ocorre, como que é a fisiologia vocal para que se possa produzir voz. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre a fisiologia. Eu acho que é importante as pessoas entenderem isso, né? Inclusive, foi uma pergunta quando a gente estava vindo. Priscila, é muscular? O que tipo de estrutura vai ser comprometida? Perfeito, porque eu acho que precisa se visualizar do que nós estamos falando. É muito fácil a gente dizer assim, eu tô com uma lesão no braço, eu quebrei o braço. Claro, eu tô vendo, você tá com o braço engessado, eu quebrei a perna. Sim, eu tô vendo, sua perna, você tem uns parafusos aí na perna e tal. Mas e na voz? Se eu ficar caladinho e eu tiver um distúrbio da voz, ninguém vai saber que eu tenho um distúrbio na voz. Com certeza. Né? Então a gente precisa entender a fisiologia. Nós temos a estrutura para que isso aconteça. E ela é intricada, imbricada no sentido de que funciona harmoniosamente. Quando uma dessas estruturas ela sai do compasso, por assim dizer, nós vamos ter os distúrbios da voz. Aí a gente pode pensar assim, o que é a voz? Na realidade, a voz ela é um som básico, originado na laringe. Mas de onde vem essa origem? Ela precisa de quê? Ela precisa do ar que estão nos pulmões. Para ilustrar isso, a gente pensa assim num balão, a gente enche uma bexiga, um balão, e é quando a gente gosta de brincar com aquele sonzinho do balão e segura as 2 pontas, a gente segura, estica as 2 pontas e o ar começa a sair do balão e fazer aquele sonzinho, né? Aquele som ele está acontecendo porque as 2 pontas estão se tocando rapidamente. Mas o que está fazendo elas se tocarem é o ar que está saindo do balão. Então, o ar que está no pulmão sai, toca nas pregas vocais e faz com que elas vibrem. Mas imagine uma prega vocal doente, com um calo de prega vocal. Ela vai vibrar e você vai produzir a voz. E depois da voz vem a fala. Você vai produzir uma fala ruidosa, porque tem um nódulo de prega vocal, mucosa muito fina. Então, é pulmão e laringe e cordas vocais. A gente já pode falar de coisas boas para uma boa produção vocal. Respiração adequada.
você encher bem os pulmões a ponto de que depois você possa utilizar esse ar adequadamente para produzir a voz, é essencial, né? Então esse é um ponto. Interessante, né? Sim. Aí, por isso que a gente vê, né, a rouquidão também em alguns pacientes que têm DPOC, porque eles não estão ventilando bem, Exatamente. não conseguem tirar o ar do pulmão, né? Exatamente. Aí tem os fatores, se a pessoa tem uma doença pulmonar, como você mencionou aí, a DPOC, então isso vai comprometer também na voz. Aí a gente já pensa também, fatores que podem agravar, uma pessoa que fuma e utiliza a voz como instrumento de trabalho, então muito provavelmente essa voz com o tempo, ela vai ter uma alteração, vai ter um distúrbio. Né? Entendi. E Ives, e aí pra voltar, é só o descanso da fala nesses casos? Aí na realidade a gente tem que pensar assim, é importante uma boa avaliação, né? É necessário uma avaliação clínica, uma avaliação com o médico, uma avaliação com o fonoaudiólogo para poder entender. Mas a gente tem que pensar assim, eu acho que é muito importante a gente pensar de quem é esse profissional, de quem que nós estamos falando. Eu gosto muito de usar o professor, mas assim, quando eu estiver falando o professor como o principal profissional que utiliza a voz como instrumento de trabalho, todos os outros se sintam incluídos. Juiz, advogado, cantores. Agora o pessoal das mídias sociais, os youtubers, né, sim. que fala. Isso. Então, assim, a gente tem que pensar quem é esse profissional, qual é a sua demanda. Existe sobrecarga nessa demanda? Né? A gente tem que pensar isso. Então, analisando esse profissional, a gente tem que entender que existem as disfonias orgânicas e as disfonias funcionais. Esse distúrbio da voz, ele pode ser por uma lesão orgânica, que já está ali instalado, pode ser um pólipo, um nódulo de prega vocal, pode ser qualquer alteração estrutural, estamos falando de estrutura. Aí ele com certeza vai ter uma alteração na voz. Mas a gente pode também pensar numa alteração funcional. Por incrível que pareça, a alteração funcional, ela gera um distúrbio na voz. E essa alteração funcional, ela é tão... não sei se a gente poderia dizer que ela é pior do que a orgânica, mas ela pode levar a lesões orgânicas. Por exemplo, a pessoa não usa bem, não respira adequadamente. Ela não faz os intervalos para poder fazer uma boa produção vocal. Ela usa roupas apertadas durante a demanda vocal ali, é difícil, como é que vai ser? Ela tem uma competição vocal. Vamos imaginar, ela está no ambiente de trabalho dela, onde ela precisa falar com muitos ruídos, ela precisa falar muito mais forte, muito mais alto para compensar. Agora imagina, essa pessoa não tem um microfone, não tem como amplificar a voz. A gente vai ter que fazer uma reunião no trabalho, porque nós temos uma pessoa que ela tem um microfone na voz. Cuida da sua voz. Então, é muito importante levar tudo isso em consideração, todos esses aspectos, porque a gente... E outra coisa, é educação permanente. Porque não adianta, eu costumo dizer para os pacientes que me procuram em clínica, não adianta você resolver aquele problema momentaneamente e não resolver a causa do problema, que muitas das vezes é mau hábito, uso inadequado da estrutura. Não adianta, se eu uso inadequadamente minha estrutura, eu vou continuar usando. E o problema que era funcional, que gerou uma alteração na voz, ele pode virar orgânico pelo mau uso da estrutura, uso inadequado. Aí eu gosto de usar um exemplo. Jogador de futebol ou de qualquer outro esporte, qualquer, vôlei, basquete, esses profissionais, esses atletas de alto rendimento, eles têm um excelente preparo físico, um acompanhamento com preparadores físicos, eles têm fisioterapeutas, eles fazem antes do jogo, minutos antes, eles precisam fazer aquecimento. Sim. Porque senão vai gerar problemas. Vai gerar lesão. Agora a pergunta é, por que o profissional da voz não tem que fazer isso? Né? Talvez eu vou atribuir isso
ao não conhecimento. É o que eu ia falar agora. Que né? eu acho que nós vamos ter que Trabalhar muito trabalho isso. em cima disso aí. E você falando aí, só me lembrou uma pessoa, o Zezé de Camargo. Né? O Sim, Zezé de Camargo é um sim. cantor, É um exemplo. e aí ele só usa roupa apertada, o Sim. tom de voz dele Muito alto, é né? muito alto. Ele, hoje não, mas antigamente eles faziam 3, 4 shows num dia. Durante 30 dias, 25 era show. Então, esses cantores, eles acabam, mas alguns têm um preparo. Sim. Né? A gente vê, né, nos bastidores, um fonoaudiólogo ali junto com eles, fazendo um preparo da voz deles. Mas eu acho que antigamente não tinha isso, né? Então, as coisas vai evoluindo, as coisas vão evoluindo e a gente vai aprendendo e vai transmitindo o que a gente aprendeu. Falando um pouquinho do que você falou lá da lista, né, que entrou na lista das doenças relacionadas ao trabalho, distúrbio da voz. A gente estava conversando, eu e a Priscila, que a gente teve que estudar, né, um pouco para poder chegar aqui. A gente não tem uma notificação específica do distúrbio da voz vindo lá do Ministério. Eles estão preparando ainda, né? Porque todo agravo relacionado ao trabalho, ele tem uma ficha de investigação. Tem a notificação, que é a nacional, e tem a ficha de investigação. E nessa ficha de investigação é que vai vir os dados, né? Qual é a ocupação, quanto tempo aquela pessoa é exposta àquele trabalho e tudo, para poder fazer uma relação com o trabalho, um nexo epidemiológico, um nexo causal, para saber se tem ou não relação. Então, a gente tem essa demanda. O Estado, ele tem uma ficha de notificação, mas ela não é tão específica como as outras de investigação, né? E aí a gente tem que pensar se a gente vai criar uma ficha de notificação ou aguardar o próprio Ministério fazer a ficha e enviar, né? Ou Sim. criar algo para ser feito enquanto o Ministério não envia essa ficha. Sim. Isso é importante, né? Isso. É necessário fazer esse levantamento, Sim. até para que possa tomar medidas, né? E são medidas urgentes, né? Porque a gente vê o número de professores que se afastam da sua principal função, que é, por exemplo, da aula, por conta do distúrbio da voz, e outros que não têm condição de se afastar e tem que provar que precisam se afastar. É tudo muito difícil, né? Muito. Então é necessário começar, e eu acho que o começo é esse, né? Talvez até antes de que o Ministério faça uma ficha de notificação, já fazer algo que se notifique, se faça um levantamento até para se ter dados. Pelo né? menos até para ter dados, né? Porque tudo a gente tem que ter dados. As Sim. pessoas falam, vai notificar. Gente, isso é para dados. Sim. Como que eu vou provar? Como que eu vou poder fazer ações? Como que eu vou poder mostrar para os meus gestores que o município está adoecido referente a esse agravo? Sim. Né? Então, é por isso que a gente fala sempre em notificação. Né? E eu li um artigo, né, que fala que as mulheres ela têm mais uma probabilidade de ter distúrbio da voz. É verdade? Será que é porque a gente fala demais? Eu não acho que a gente fala demais, Eu não acho que eu falo muito. Eu acho que eu falo o necessário. É claro que se me dão um direito da fala, eu vou ter muito direito para Claro. falar. Então, eu vou falar. Mas é um público realmente que a Sim. mulher ela fala bastante, né? Sim, mulheres Isso tem a falam. ver, doutor? É assim, na realidade, de novo, temos que pensar em vários aspectos. E a gente já pensando na própria fisiologia da mulher, em fatores hormonais, né? Então, a gente, por exemplo, período de tensão pré-menstrual é um fator que a voz da mulher muda, por exemplo. Né? Sim. Então, por conta desses fatores hormonais, né? E a gente, porque existem diferenças, inclusive estruturais, nas cordas vocais, nas pregas vocais femininas e masculinas, né? Então a mulher tem uma prega vocal mais curta, que permite que ela faça uma produção vocal mais aguda, mas esses fatores hormonais sim contribuem, alterações hormonais contribuem para essa mudança de tom
de tom, da produção vocal. Então, a gente tem que levar em consideração isso, principalmente isso. Mas a gente também tem que levar em consideração a sobrecarga, né? A mulher, infelizmente, a gente fala assim, infelizmente mesmo, né? Porque é injusto quando se fala assim, a mulher tem dupla, e não é só dupla, né? É tripla. É tripla, é quádrupla. Então, assim, a demanda da mulher é muito grande. Imagina, uma mulher, qualquer que seja a profissão dela, mas vamos pensar que ela usa a voz como instrumento de trabalho. E ela está na lida das crianças, imagina, criança exige muita voz, exige muito pulso firme, existe muita fala. E a mulher já usa no dia a dia a voz como instrumento de trabalho. Mas antes de sair de casa, ela teve que organizar muita coisa e usar muito a voz. Sim. Então, se a gente levar só isso em consideração, já acho que já responderia essa pergunta. É verdade. Outro aspecto importante você falando em questão de alguns trabalhadores e a questão respiratória, há uma dificuldade maior de relacionar isso ao trabalho quando trabalhadores fumantes? Porque a gente tem que pensar assim, o fumo é um dos fatores agravantes nesse processo. Existe uma alteração que é chamada edema de Hayek, que é uma alteração de mucosa por conta da fumaça do cigarro. Então, assim, dá para se você definir, dependendo do tempo de uso daquela pessoa, quanto tempo ela fuma, se ela tem um edema de Hayek anterior à profissão, aí tem que ser feita uma investigação, toda uma anamnese, né? Tem que fazer toda uma anamnese, ou são fatores, porque na realidade não existe um fator. A gente tem que pensar nisso, né? Um contribui, o outro exacerba, exatamente. Né? Então tem que ser levado em consideração vários fatores. E aí a gente vai ver, por exemplo, analisar também com base nos sinais e sintomas. E a investigação clínica, que é muito importante, uma videolaringoscopia feita ou pelo otorrino ou pelo cirurgião de cabeça e pescoço, vai identificar, por exemplo, se ele tem uma lesão orgânica, um edema de Hayek, por exemplo, ou não, se a alteração é funcional. Se é funcional, então está mais relacionado ao trabalho do que, por exemplo, ao cigarro, neste caso. Ótimo, interessante. Perfeito. Eu acho que nós vamos precisar dele para os casos quando começarem a chegar, com certeza, né? Estou à disposição. Já temos o contato dele, já temos o fonoaudiólogo para nos ajudar nisso aí. Que é uma das grandes dificuldades, é fazer esse nexo com o trabalho, né? Como você disse, um acidente, você sabe, acidentou, tal, tem a lesão, mas as doenças em si tem que ter um diagnóstico, né? Ter algo, tem que ter exames. Então, é bem mais difícil para a gente fazer esse nexo. Aí, por isso que a gente precisa sempre dos médicos, dos fonoaudiólogos, dos psicólogos, para fazer esse nexo mesmo com o trabalho. Sim. Uma pergunta, um ambiente, né? Um ambiente de trabalho. Como é que ele pode ser organizado para que se evite o distúrbio da voz, né? Ótimo. Então, o ambiente de trabalho, vamos pensar novamente sobre... um ambiente que tem que diminuir ruídos, tá? Então, por exemplo, uma escola que é exatamente perto de um ambiente... Já é barulhento pela própria quantidade de alunos, né? Agora, imagina, ela é próximo a uma fábrica que está o tempo todo ali com instrumentos ligados, com barulho, ou passa muitos veículos próximo. Agora imagina, e aí não há uma adequação, um abafamento adequado para que aquele barulho externo entre na escola. Aí o professor vai forçar. Então é importante que haja um preparo, por exemplo, da sala, para que aquele ambiente ruidoso não entre e não seja um ambiente que faça com que o professor force a voz. Segundo, o ambiente é necessário, muito importante que os professores eles tenham um amplificador sonoro. Então, o ambiente precisa de um amplificador sonoro? Precisa. Porque por conta da grande demanda que os professores têm. Sim, para quem está em casa, ou assistindo, ou no trabalho, o que seria um adaptador? Um amplificador. Um amplificador sonoro. Por exemplo, o microfone, né? Um microfone. Com uma caixa de som simples. Eu acho que isso é base. Se a gente fosse falar do que é base, Ives, o que você diria como base? Microfone, precisa.
né? Para que amplifique a voz sem esforço. Porque sem o microfone e tiver o ruído ambiente, por exemplo, ventiladores na sala de aula muito barulhentos, pelo amor de Deus. Não tem como ajustar esses ventiladores para que eles não lembrando da minha infância, quando eu estudava. Falei, será que eu comento isso? Não tinha ar-condicionado, né? Acho que nem existe. Na parede E aquele sonzão e o professor tendo que dar aula. E os meninos gritando. E os meninos gritando e sabe? E aquela sala de aula que não tinha, o professor faltou por alguma razão e as crianças no pátio correndo. Imagina a cena ali de como é que é para um professor dar aula nesse ambiente. Terror, né? Entendeu? Para você ver, né? O professor, ele tem inúmeras chances de ter um agravo relacionado ao trabalho. Um distúrbio da voz, uma lerdose, um transtorno mental relacionado ao trabalho, né? Então, se a gente for olhar assim, os profissionais hoje, os trabalhadores hoje, o seu ambiente de trabalho, ele está exposto a muita coisa mesmo. E o que a gente quer passar é que os gestores, né, os empresários, os donos das empresas, eles olhem para isso, para manter um ambiente adequado, né? A gente sabe da dificuldade que eu trabalho dentro de um hospital, você trabalha dentro de um hospital, a gente vê como é difícil ter um local salubre, um ambiente seguro, né? Então, é complicado, a gente fica ali conversando e tudo, tentando passar isso para os gestores, para os donos das empresas, porque um trabalhador que não está adoecido, ele vai trabalhar mais feliz, ele vai produzir mais, não vai ter atestado, licença, não vai trazer gastos para essas empresas, para esses locais, né? E a gente vê que as nossas estruturas estão bem inadequadas. Os engenheiros, eles fazem a engenharia da obra e tudo, mas teria que ter um fonoaudiólogo para dizer, olha, esse ambiente aqui tem que ser abafado por causa do barulho, né? Ou até mesmo quem quem vai trabalhar na prática naquele local esteja presente. Sim, dar opinião é muito importante do profissional. A gente vê que infelizmente não é assim. A gente tem casos, centro cirúrgico. Centro cirúrgico é um local onde tem que ter umas paredes revestidas porque faz muito raio-x. Sim. E não são. E o trabalhador, ele fica exposto. Aquela sala lá que faz o raio-x, pode ser que os trabalhadores ali dentro estejam usando os EPIs. Mas o que está na lateral, do lado, não está. Aí o raio, ele bate e vai, né? Então, são riscos, né? E com o tempo que a gente vai trabalhando, falando muito e conversando e passando essas informações para que lá no futuro isso tenha melhorado, né? Os ambientes, é o que a gente espera, que os ambientes estejam melhor, né? E que os trabalhadores não adoeçam como estão adoecidos hoje. E é muito importante isso que você fala, a sua fala anterior sobre as notificações, né? Então, as notificações, os levantamentos são importantes para que a gente possa propor ajustes, né? Estruturais, inclusive, porque senão a gente estaria culpando duas vezes quem não tem culpa, né? O profissional, né? O trabalhador. Exatamente. Então, peraí, mas você tá oferecendo um ambiente adequado para que esse trabalhador possa executar a sua função? E isso é função de chefia, do dono, de quem se propõe gerindo ali aquele serviço. E então, por exemplo, nessas questões de voz, né, sobre essa questão de ambiente que vocês tocaram nesse assunto, é muito importante isso, porque o próprio fato de o trabalhador estar usando a voz já há um desgaste ali, já há um desgaste natural, né? Agora pensa, se ele não tem a estrutura adequada. Aí, novamente, eu gosto de voltar para o exemplo dos atletas de alto rendimento, que eles têm uma estrutura, tem que ter uma estrutura, porque senão não vai render, e aí, como você falou, não rende bem, é afastado. Agora pensa, os milhões no Brasil, vamos falar só de Brasil, de afastamento de professores ou de profissionais da voz por distúrbios vocais. Exato. Né?
E às vezes, quando se chega, se tem a noção, a real dimensão de qual é o problema daquele profissional, ele vai ter que ser afastado permanentemente, porque já não tem mais jeito. Porque aí o calo, o nódulo da prega vocal, ele já calcificou, por exemplo. Sim. Não Ou deram até atenção mesmo antes. Já vem recorrente, e até a questão que você falou, né? O trabalhador ele já desenvolve um quadro de transtorno mental, Sim. ele já nem quer mais Já nem quer. realizar aquela atividade, não dá conta, ele cansou. Cansou. E vai ter o transtorno também, porque trabalhando você tem o seu rendimento, né? Você precisa do trabalho, Sim. né? Para o teu sustento. E aí acaba que ele vai ter que sair. Então do vamos trabalho. lá. Doutor Ives, manda um recadinho para os gestores, para a gente aí, manda um recadinho, né? Porque a gente precisa ter esse olhar ao trabalhador, todo mundo perde, a empresa perde, o trabalhador perde, porque ele sai, eu tenho que repor, eu tenho que colocar um outro trabalhador, é despesa, o outro trabalhador vai estar em casa, adoecido. Sim. Então manda um recadinho para a gente aí, para esses gestores. Falando especificamente aí sobre os gestores no que diz respeito à nossa temática de hoje, os profissionais da voz, é muito importante isso, porque vai ser bom para todo mundo, né? Então, é muito importante que os gestores levem isso em consideração, né? Por exemplo, você tocou numa coisa assim que parece, é óbvio que eu estou defendendo a minha profissão, mas será que não é importante? Porque se tem fisioterapeuta, preparador físico nos clubes de futebol, de vôlei, de basquete, de qualquer esporte, e não temos um fonoaudiólogo dentro de uma escola? Com certeza. Olha lá. Para fazer... Aí nós vamos falar de uma coisa prática, vamos falar de aquecimento e desaquecimento vocal, que é importantíssimo pro profissional da voz. Eu fiz o meu aquecimento antes ali, não sei se alguém percebeu, mas eu estava fazendo o meu aquecimento vocal. Vai ter que ensinar pra gente. É muito importante isso, porque você vai estar colocando, vai ser uma demanda vocal de alto nível, porque olha, aqui nós já estamos há quantos minutos? 40 minutos? 30 minutos falando. Olha o desgaste. Nós estamos falando com microfone. Exatamente. Sim. Usando Em um ambiente silencioso. Num ambiente silencioso. Ar-condicionado, gostoso. Não é? E ainda assim houve uma grande demanda vocal, né? Então é importante levar isso em consideração. Ambiente, tem que ser um ambiente com menos ruído possível, uso de equipamentos que possam viabilizar uma produção vocal sem grande esforço. Então o gestor precisa estar atento a isso, porque isso vai ser bom para ele, como já foi mencionado aqui, reafirmando, vai diminuir custos com afastamento, Sim. né? E aí, então assim, é muito importante levar isso em consideração, tá? Esse é o recado que eu tenho para os gestores. Muito bom. Então, assim, só lembrando, aquecimento e desaquecimento vocal é com fonoaudiólogo, é importante, gente. A pessoa pensa assim, mas eu vou ter custo financeiro, ter que contratar um fonoaudiólogo. Se tiver essa mentalidade, vai esquecer que o custo financeiro com afastamento do profissional é muito maior. É um investimento. É um investimento, exatamente. Com certeza. Então, os gestores das escolas de Araguaína, da nossa regional, os outros locais, rádios, né, o que vocês precisarem do apoio do Sereste, né, agora que a gente está com o Dr. Ives, para recomendações, orientações, entre em contato com a gente nesse número que está aqui embaixo, né, lá no Sereste, e a gente está à disposição para retirar dúvidas e ir até a sua empresa e orientar como deveria ser o ambiente, né, para evitar esse distúrbio da voz. E já convidar o Ives, né, a gente vai fazer um projeto em cima disso, convidar ele também para ir junto com a gente nas escolas, fazer essas palestras, falar um pouquinho, ensinar como é que tem que fazer esse preparo e tudo. Eu acho que vai ser excelente, né? Sim. Convidar você para nos ajudar. Evento. Em março Aguardem que em março vai ter evento. Sim, nosso primeiro evento sobre o distúrbio da voz, né? Então, que ganho, né? Que ganho mesmo, né? A gente olha assim, nós temos profissionais de excelência, né? Araguaína tem profissionais de excelência. E que quer fazer. E que quer fazer. Né? E todos eles topam. Vamos, né? Então, quero agradecer você mais uma vez pela sua participação. Foi um tema mesmo que a gente
sempre discutiu e a gente não tinha tido a oportunidade ainda, e essa foi a oportunidade. Obrigada mesmo pelo carinho, por ter aceitado, por estar aqui, por passar tantas informações para os nossos trabalhadores e para a gente também, né? Que a gente vai levar para a gente também. E para não esquecer da gente, tem uma lembrança, né, Lila? Sim, uma lembrancinha para você tomar o seu Café, ou chazinho. Oba! Tá? Eu que sou fonoaudiólogo, toma minha água. Água é vida. Água é vida, gente. Olha Muito aí. importante a hidratação. Um recadinho para todos os profissionais da voz. Hidratação. Algumas pessoas perguntam assim: água gelada pode? É a principal pergunta. verdade. Água gelada pode? Antes, algum tempo antes, a água gelada era um grande vilão. Mas a ciência vai evoluindo e pesquisas vão mostrando que não é bem assim. Você não vai tomar uma água hiper mega gelada, com gelo. Nem aguenta. Nem aguenta, né? Então, nós estamos falando de mucosa fina. Mas, na verdade, a água ela não passa nas pregas vocais, ela não passa nas cordas vocais. Não tem como, porque é via respiratória. Ela passa, ela hidrata ali pela região circunvizinha das cordas vocais. Então, uma água fria, nem gelada, nem muito quente. natural, nem muito quente. Então, uma água fria não tem problema, não vai gerar problema nenhum. O importante é hidratar, hidratação. Então, conselho, ande com a sua garrafinha, uma garrafinha maior, mais generosa, e não deixe a água dentro. Porque tem gente, eu tenho minha garrafinha, tá aqui, aí você olha, tá cheia de água. Aí passa 30, 40, 50 minutos, termina o plantão, a pessoa volta para casa com a água que trouxe. Quando Não vê, já adianta, tem né? mosquito da dentro. Então é importante fazer hidratação periódica, descanso, ilhas de repouso vocal. Então, acha uns 10 minutinhos ali. Você gosta mesmo de falar, a gente sabe disso. O professor, na hora que senta ali com os colegas, vai querer conversar, mas lembra, você estava numa demanda vocal, descansa ali uns 5, 10 minutinhos, faça repouso, tente achar momentos para você de fazer repouso vocal e cuide da saúde física e mental. É fundamental. A gente tem que pensar assim, pensando em corpo. Não tem aquela expressão que diz assim, o corpo fala? Sim. E fala mesmo. E quando está com dores e com Ele sofrimento, grita. ele grita, ele só não fala. Então é importante para que tenhamos uma saúde vocal adequada, cuidar do corpo e da mente. Olha Eu lá, também. coisa boa. Já tô amando. Né? E esse aqui é uma cadernetinha para Obrigado, você querida. escrever nossos Obrigado. recadinhos do coração. Obrigado. Muito obrigada Eu que mesmo. agradeço pelo convite e estou sempre à disposição. E você agora vai ser um contribuinte do Sereste. Com certeza. Parceiro, Mais mais um um parceiro. Obrigada. Obrigada a todos que estão nos seguindo, nos acompanhando. Compartilhe, siga o nosso canal. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né, coloca lá no YouTube. Sim, que coloca, a gente que a vai gente- encaminhar para o Dr. Ives Com para a gente estar certeza. respondendo todas. Obrigada a todos. Tenham um bom dia, uma boa semana.